Olá, sejam bem-vindos ao seminário sobre o Japão Antigo. Nosso grupo se prontificou de fazer algo bem feito, porém simples e de fácil compreensão. Então aqui vocês irão entrar mais no mundo japonês, aprender mais sobre essa época tão importante para o atual Japão. Origem e localização. A origem do Japão Antigo remonta ao período pré-histórico, em torno do século X a.C., quando as primeiras evidências de assentamentos humanos começaram a aparecer nas ilhas japonesas. Acredita-se que esses primeiros habitantes tenham vindo do continente asiático através de imigrações ao longo do Estreito de Tsushima. A localização do Japão Antigo é nas ilhas do arquipélago japonês, localizadas no Oceano Pacífico, a leste do continente asiático. O Japão consiste em 4 principais ilhas: Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, além de inúmeras ilhas menores. Durante o período do Japão Antigo, a maior parte do desenvolvimento e do poder político estava concentrada nas regiões centrais de Honshu, onde se encontram as atuais cidades de Kyoto e Nara. Essa localização geográfica isolada foi fundamental para moldar a cultura e a sociedade do Japão Antigo, ao mesmo tempo em que influenciou a adoção de elementos culturais e políticos da China e da Coreia. A relação com a China em particular teve um papel importante na formação do sistema político, religioso e literário do Japão Antigo. Política do Japão Antigo. A política do Japão Antigo passou por diferentes fases e sistemas ao longo dos séculos. Durante o período pré-moderno, o Japão era governado por uma série de clãs e dinastias, cada um com seu próprio líder ou chefe de clã. No início do Japão Antigo, por volta do século IV, o país era governado por um sistema chamado de Yamato, no qual um imperador hereditário detinha o poder central. No entanto, o poder real estava nas mãos de clãs poderosos, como o clã Fujiwara, que exerciam influência sobre o imperador através de casamentos e outras formas de alianças. Posteriormente, durante o período Heian 794 a 1185, o sistema político se tornou mais descentralizado e feudal. O país foi dividido em diversas províncias administradas por governantes locais, conhecidos como daimyos, que eram membros da aristocracia guerreira, samurais. Nesse período, a corte imperial em Kyoto perdeu grande parte de seu poder político, concentrando-se mais em questões culturais e cerimoniais. Grupos de samurais começaram a ganhar mais influência e logo se tornaram uma força política significativa. No século VII, surgiram 2 poderosas famílias samurais, os Minamoto e os Taira, que lutaram pela supremacia e pela posição de Shogun, o líder militar do país. Após a vitória dos Minamoto, estabeleceu-se o sistema do Shogunato Kamakura 1185 a 1333, um período em que o Shogun detinha o poder real, enquanto o imperador tinha um papel mais simbólico. Após o período Kamakura, houve várias mudanças no sistema político, com diferentes shoguns e famílias no poder. Surgiram diferentes tipos de shogunatos, incluindo o Ashikaga 1336 a 1573 e o Tokugawa 1603 a 1868, este último sendo o mais duradouro, conhecido como o período Edo. Em suma, a política do Japão Antigo foi caracterizada por uma sucessão de clãs e dinastias, disputa pelo poder entre famílias de samurais, descentralização do poder e uma divisão entre o governo imperial e os shoguns. Esses diferentes sistemas políticos moldaram a sociedade japonesa e tiveram um impacto duradouro na história do país até os dias atuais. Economia do Japão Antigo. A economia do Japão Antigo era predominantemente agrícola e baseada na produção de arroz. O arroz era não apenas um alimento básico, mas também uma moeda de troca importante e uma medida de riqueza.
Os agricultores japoneses cultivavam arroz em terras férteis, chamadas de arrozais, através de um sistema chamado de kore, que era um sistema de impostos onde parte da produção de arroz era entregue aos senhores feudais em troca de proteção e acesso à terra. Além da agricultura, outras formas de atividades econômicas incluíam a pesca, a caça e a produção de seda. A seda era altamente valorizada e considerada um luxo, e a criação de bichos da seda e a produção de seda eram realizadas por famílias aristocráticas ou por especialistas em seda. No entanto, mesmo com a diversificação das atividades econômicas, a agricultura e a produção de arroz permaneceram como as principais fontes de sustento da população. Era uma economia feudal, na qual a sociedade estava hierarquicamente estruturada e a riqueza e terras eram concentradas nas mãos da aristocracia, dos senhores feudais e dos samurais. Além disso, o comércio também desempenhava um papel importante na economia do período, com a troca de bens entre diferentes regiões do Japão e comércio com outros países, como a China. Durante o período Kamakura, por exemplo, o comércio com a China se intensificou e o Japão passou a importar conhecimentos técnicos e culturais. Bom dia! Hoje irei falar sobre a sociedade do Japão Antigo. A sociedade do Japão Antigo era estruturada e hierárquica baseada em um sistema de classificação social. Neste sistema, cada pessoa era classificada em uma das 5 categorias principais: nobreza, samurais, agricultores, artesãos e comerciantes. No topo da hierarquia social estavam a nobreza, composta pelos membros das famílias imperiais, a corte, a aristocracia. Além deles, detinham grande poder político e eram responsáveis pela administração do país. Logo abaixo da nobreza estavam os samurais, que eram guerreiros e serviam aos senhores feudais. Eles eram responsáveis pela proteção das terras e das pessoas e seguiam um código de conduta chamado Bushi ou Bushido, que enfatizava a lealdade, a coragem e a honra. No geral, a sociedade do Japão Antigo era estratificada de acordo com um sistema de classificação social, que determinava a posição e as responsabilidades de cada indivíduo. Essa estrutura social influenciava a vida, as oportunidades e até mesmo a identidade das pessoas na época. Cultura e religião do Japão Antigo. A cultura e a religião do Japão são elementos essenciais e intrínsecos à identidade do povo japonês. A cultura pode ser descrita como uma mistura de tradições antigas e influências modernas, resultado em uma sociedade que valoriza a harmonia, a autodisciplina e respeito aos outros. A religião do Japão é caracterizada por uma diversidade de crenças e práticas. 2 das principais religiões são o Shintoísmo e o Budismo. O Shintoísmo é uma religião nativa do Japão que tem raízes antigas. Ela está baseada na veneração dos espíritos chamados de kami, que são encontrados na natureza, em objetos e até mesmo em ancestrais. Os seguidores do Shintoísmo acreditam que os kami têm influências em diferentes aspectos da vida, como saúde, prosperidade e relacionamentos. Os rituais do Shintoísmo envolvem a visita a santuários onde os seguidores fazem suas orações e oferendas. O budismo foi introduzido no Japão no século VI e se tornou uma das principais religiões do país. Os ensinamentos do Buda, como a impermanência, o desapego e o caminho do despertar, são seguidos pelos budistas japoneses. Existem várias escolas ou denominações budistas no Japão, cada um com suas próprias práticas e tradições. Os templos budistas são locais importantes de adoração e meditação, bem como de cerimônias religiosas. Além do shintoísmo e do budismo, outras práticas religiosas também têm influência no Japão, como o confucionismo e o taoísmo. A cultura japonesa é conhecida por seu foco na arquiteta, na cortesia e no senso de comunidade. Há uma forte valorização na harmonia e do equilíbrio em todas as áreas da vida japonesa, desde as artes, como a cerimônia do chá, a caligrafia, até a arquitetura tradicional, como os templos e o jardim zen.
A cultura japonesa também se expressa através da culinária, como os pratos como sushi, sashimi, tempurá, que são apreciados em todo o mundo. Além disso, a arte marcial, como o judô, karatê, fazem parte da cultura japonesa e são praticadas ampliamente. Outros aspectos importantes da cultura japonesa é a forma como as estações do ano são celebradas. O japonês aprecia a beleza da natureza e celebra a chegada da primavera com a Hanami, observações das flores de cerejeira. O verão com festival de fogos de artifício, o outono com a premiação das folhas de outono e o inverno com o festival de neve. Em resumo, a cultura e a religião desempenham um papel fundamental na sociedade japonesa, moldando valores, tradições e práticas que são transmitidos de geração em geração. Esses aspectos são apreciados e respeitados pelo japonês e contribuem para a rica e única identidade cultural do país. A logística do Japão antigo era caracterizada por uma rede de estradas bem desenvolvidas, portos marítimos e sistemas de transporte altamente eficientes. A principal forma de transporte era por meio das estradas, que eram amplamente utilizadas para o transporte de bens e pessoas. Existia uma rota principal chamada Gokaido, que ligava Edo a Kyoto. Essa rota era percorrida regularmente pelo governo para transportes de mercadoria e serviços públicos. Além disso, as estradas eram usadas para o transporte de correio e comunicação. O Japão possuía várias ilhas e transportes marítimos. Eram essenciais para o comércio entre diferentes regiões do país. Com o passar do tempo, houve uma grande evolução na logística do Japão, com a modernização do país no período de Meiji, entre 1868 a 1912. Atualmente, a logística do Japão é altamente eficiente. Curiosidades. A antiga bandeira do Japão representa raios de sol e felicidade, porém para a China e Coreia, remetem tempos de tormento, pois o Japão foi responsável por muitas mortes, tortura e massacre durante o período de guerra. 2. Durante o período do Japão antigo, foram desenvolvidas várias formas tradicionais de arte e cultura. Destacam-se a cerimônia do chá, a caligrafia japonesa, a pintura em tela, a arte floral ikebana e o teatro tradicional japonês como não, kabuki e bunraku. 3. No Japão antigo, a religião shintoísta desempenhava um papel importante na vida das pessoas. O shintoísmo é uma religião animista, que venera os espíritos da natureza e ancestrais. Os templos shintoístas eram e ainda são locais de devoção e celebração de festivais religiosos. Rio, Mar Japão Antigo. Rio. O Japão antigo era atravessado por vários rios, sendo o mais importante o rio Yamato. Os rios forneciam água potável, recursos naturais e eram utilizados para a agricultura, transporte e como fonte de energia. Os japoneses também acreditavam que os espíritos dos rios possuíam poderes divinos, então alguns rios eram considerados sagrados e reverenciados. 2. Mar. O mar também desempenhava um papel vital no Japão antigo. Sendo um arquipélago, o Japão tinha acesso ao mar em todas as direções. Os mares ao redor do país eram ricos em frutos do mar e peixes, que desempenhavam um papel fundamental na dieta dos japoneses. Além disso, o mar era utilizado para o comércio marítimo, permitindo a expansão cultural e o intercâmbio com outras civilizações. Isso influenciou o desenvolvimento da cultura japonesa, especialmente no que diz respeito à culinária e à introdução de técnicas de construção naval. Herança que o Japão antigo deixou. Feudalismo. O sistema feudal, conhecido como Bushi, dominou o Japão antigo. Essa estrutura social hierárquica, com samurais como a classe dominante e os senhores feudais como líderes regionais, teve um impacto duradouro na sociedade e nas relações de poder no Japão. 2. Arte e estética. Durante o período do Japão antigo, foram desenvolvidas várias formas de arte e estética distintas, como a poesia haiku, pinturas em rolo, chá de cerimônia do chá e ikebana, arranjo floral.
Muitos desses elementos artísticos influenciaram a cultura e a apreciação da beleza na sociedade japonesa. 4. Literatura. Durante o período do Japão Antigo, surgiram importantes obras literárias, como o Kojiki Nihon Shoki, que são registros escritos das origens e da história do Japão. Outras formas de literatura, como os contos populares e os romances, também foram desenvolvidas nesse período e continuam a ser amadas e estudadas.